Toda essa situação aconteceu comigo há uns meses atrás, quando resolvi caçar sozinho. Pois meu companheiro de caça estava com febre e foi preferível ficar em casa. Peguei algumas armadilhas e uma espingarda já bem velhinha, mas que funcionava melhor que meu pobre coração, que por 2 vezes já falhou me dando o tal do infarto. Mas sou duro na queda. Como dizem, vaso ruim não quebra fácil. Fui em uma mata aqui da minha região de roça, onde muitos têm o costume de caçar também. Mas fazia tempo que quase ninguém ia mais por lá. Para mim, isso era bom, pois assim os animais cresciam, se reproduziam mais e mais, e assim pensava eu, sem saber o real motivo de todo mundo não ir mais por lá. Eu fui entrando na mata contente e imaginando que aquela seria uma noite propícia para caçar, porque a noite estava clara e daria para ver os animais com mais facilidade. Minha vista já não era como antes, quando jovem. A noite estava calma, quieta, e como eu estava ansioso para pegar alguma caça, nem percebi que a mata havia mudado em alguns pontos. Chegando no local que sempre armava minhas armadilhas, preparei tudo e deixei tudo ali, só aguardando um animal desavisado cair nelas. Saí dali e fui a uns 420 metros para frente, onde tem uma grande pedra. De cima dela podemos ver as trilhas por onde os animais passam. Eu aprendi tudo o que eu sei sobre caça com meu saudoso pai. Também aprendi que temos de respeitar os que nela moram. Porém, eu estava ansioso para caçar logo. Eu havia acabado de chegar de viagem do Paraná, onde estava a trabalho. Então eu fui caçar. Acreditem se quiser. Entrei na mata sem pedir licença, sem perceber, fui desrespeitoso. Olhei no relógio e já eram 9 horas da noite. A mata estava quieta, um silêncio que dava para ouvir as batidas do coração, que tomavam conta de tudo. Nenhum animal saiu de sua toca. Mas caçar é como pescar. Tem que ter paciência e saber esperar. As horas foram se passando e quando deu 23h57, ouvi as 3 armadilhas estourarem em sequência, uma atrás da outra. Eu uso canhões nas trilhas de grandes animais. O canhão coloco apontado para a trilha ou no rastro do animal e nele ligo o fio do gatilho, onde o animal, ao tocar, aciona o gatilho. Ele é atingido e ali mesmo perde sua vida. Ao ouvir os 3 disparos do canhão em sequência, lembrei que não havia pedido licença para entrar na mata e que nem a reverenciei. Ao lembrar disso, me assustei, porque papai contava muitas histórias verídicas sobre isso. Nem fumo eu tinha para dar de oferenda ao sei lá o que ativou os canhões um atrás do outro. Eu sabia que não era bicho nenhum, e se fosse, já teria morrido no primeiro tiro da armadilha. Me pus de joelhos e rapidamente posicionei minha espingarda em direção à trilha de onde eu havia vindo. E fiquei esperando a coisa vir de encontro a mim. Eu até ouvi os galhos se quebrando em minha direção, mas era só isso. E do nada, senti uma respiração quente na minha orelha esquerda, justamente o lado em que meu olho estava fechado, pois eu estava fazendo mira na espingarda e somente meu olho direito estava aberto na arma. Só deu tempo de pular para a direita e gritar. Caí ainda sobre a pedra, de olhos fechados. Não os abri por nada, pois eu sentia ali a presença daquilo. O silêncio era assustador. Só sentia aquilo respirando no meu ouvido, mas não via nada. Eu ouvia os galhos quebrando. Quando decidi abrir os olhos, me tremendo todo, escutei um alto estouro como se fosse uma calibre 12, bem ao meu lado. Quando abri meus olhos, não vi nada e nem ninguém ao meu redor. De repente, senti uma ardência em minhas pernas, nas canelas,
Ao acender meu isqueiro e iluminar, parecia que uma onça havia me arranhado. Eu estava sangrando e com vergões enormes nas pernas. Daí me desesperei levando as mãos na cabeça e fazendo minhas preces. Sei que eu orei, rezei, clamei, implorei, fiz promessas e muito mais, para que eu fosse salvo daquilo. Eu não tinha noção do que era. No nervosismo acendi um cigarro e ao dar uma forte tragada, ouvi uma voz ameaçadora, autoritária, dominadora, que me fez gelar a espinha de cima a baixo. Ela ecoou de todos os lados da mata dizendo: se fosse fumo você me daria, não daria? Foi aí que deixei cair minha velha espingarda, que caiu virada para trás, e ao cair no chão, ela disparou. E ao disparar, toda a mata gritou. Todos os animais que antes estavam quietos, correram. E quando me virei, vi um garoto quase homem, de cor bem escura, mas bem escura mesmo, que estava a uns 7 metros de mim, caindo ao chão com as mãos no rosto. Nesse momento eu pensei que meu velho coração dessa vez ia parar pela terceira vez em um último infarto. Sem acreditar naquilo que estava diante de mim, pensei que fosse o curupira, sei lá, ou a caipora. Mas eu não havia pego nada de caça e nem havia derrubado nenhuma árvore para ser eles. Foi quando aquele menino homem de cor bem escura se levantou de cabeça baixa e ficou de pé, face a face comigo. E olhando ele, parecia ter se banhado com óleo diesel, pois seu corpo brilhava. Quase caí duro ao ver que ele só tinha uma perna. Ele abriu seus olhos vermelhos como brasa viva, levantou a cabeça, respirou fundo, enchendo o peito de ar, e assoviou um assovio longo, porém baixo, como se estivesse longe de mim. Quando terminou, de suas ventas saiu fumaça como as de um cigarro. Ele se ajeitou com sua única perna e me falou. O homem teve sorte que me pegou despercebido. Me acertou no gorro. Caí igual uma jaca. Vai daqui, homem. Seu chumbo não é de sal grosso, e nem benzido por homem entendido. Vai daqui, antes que a outra coisa ruim pegue você. Eu não conseguia me mexer. Fiquei parado de olhos esbugalhados, e ele falou então com desprezo. Feche as janelas. Anda, lesma humana. Feche os olhos. Fechei meus olhos e um forte vento se uniu com terra, galhos e folhas e passavam sobre meu corpo. De repente caí com tudo no chão de terra e não na pedra que antes eu estava. Quando me levantei, notei que estava a 200 metros da minha casa, na roça onde moro, e exatamente no meio da encruzilhada. Corri para casa todo machucado, pois aquele menino homem me levou até perto de casa num redemoinho e me cortou todo com as folhas e galhos, e com terra e com pedras. Entrei em casa e fui logo me banhar antes da mulher me encher de perguntas, porque ela ficou muito curiosa para saber o que foi que me aconteceu na caçada. No meio do banho descobri nas minhas pernas que não eram vergões e nem arranhões. Eram marcas de chicote. Eu fui criado no meio das matas e cresci ouvindo muitas histórias sobre muitas coisas. Também já vi e testemunhei muitas coisas, mas a gente não sabe quando essas coisas irão acontecer com a gente. Parecia que eu fui todo riscado e cortado por espinhos de limão. Ao sair do banho, contei tudo para minha esposa, que ainda saiu dizendo que era bem feito para mim, por não ter pedido licença da mata e o que nela vive. Lá pelas tantas da madrugada, quando eu estava quase dormindo, ouvi ao longe uns uivos assustadores e que se aproximavam rapidamente da minha casa. Cheguei na porta e abri um pouquinho para saber o que era, e logo vi debaixo do meu pé de jaca aquele cachorro imenso. Eu já sabia que era um lobisomem. Papai sempre me falou dele. Ele estava cheirando o ar procurando algo,
e do nada ele começou a querer subir na minha jaqueira. O lobisomem estava tentando subir na jaqueira. Parou, cheirou o ar, se virou lentamente, rosnando muito em direção à jaca que eu vi cair, e pulou nela com tudo. E nesse mesmo instante deu aquele estouro como aconteceu na mata, horas antes. O lobisomem deu um pulo e caiu com tudo de costas no chão, e chorou igual como um cachorro chora. Então apareceu um redemoinho que se desfez perto do lobisomem, aquele menino homem, agora de peito aberto, todo imponente, e dessa vez com seu gorro na cabeça. Ele saltava sobre o lobisomem e sorria igual criança arteira. Parou com a mão direita, segurou o gorro, e com a mão esquerda apontou para o lobisomem, pronunciando umas palavras ou um encanto, não sei. Aquele menino homem se virou para mim, que estava atrás da porta, só observando tudo aquilo acontecer, e deu 5 saltos no mesmo lugar onde estava. Sorriu para mim e fechou a cara rapidamente. Na mata, vi que seus cabelos pareciam fios de cobre. Sim, pareciam cobre. Eram ondulados e crespos. Quando ele se virou e me deu as costas, eu pude ver o buraco no gorro dele causado pelo tiro da espingarda. Do nada apareceu em sua mão um chicote feito de muitos espinhos. Então ele respirou fundo, enchendo o peito de ar, e soltou novamente aquele assovio longo, mas bem baixo. E de novo saiu fumaça de suas ventas. Então ele começou a bater no lobisomem, que só chorava feito cachorro. Mas do nada aquele lobisomem se enfureceu, tentou morder o menino homem várias vezes, mas ele era muito mais rápido e saltava alto. O lobisomem também pulava alto atrás dele, e ficaram os dois brigando. Foi quando o lobisomem passou suas imensas unhas uma nas outras, como se estivesse amolando, e deu um uivo tão forte misturado com um grito de homem que toda a minha casa se estremeceu. Nisso, o menino homem olhou para a mata e fugiu para lá dando grandes e altos saltos, e atrás dele foi aquele lobisomem todo raivoso, feroz e todo machucado. Essa mata fica a 3 quilômetros daqui da minha casa. Já estava tudo quieto aqui no meu quintal, tudo em paz. Mas eu consegui ouvir de casa os uivos vindo da mata. E o inacreditável é que lá da mata o menino homem assoviava, e aqui de casa eu ouvia tão alto como se ele estivesse do meu lado. Depois que o sol nasceu e que a Dona Maria, minha esposa, levantou toda apavorada, pois ela ouvira tudo o que aconteceu. A gente conversou sobre tudo o que acontecera. Então, ela virou para mim e perguntou: "E o fulano que ia caçar com você? Será que está melhor?" Respondi que iria na casa dele saber como ele estava. Chegando lá, sua esposa, ao me ver, se assustou. Ela disse que o esposo dela também havia chegado da caça comigo do mesmo jeito que eu estava, mas que estaria pior que eu. Ela disse que ele havia ido na farmácia comprar alguma pomada para a ferida e uns remédios para a dor. Me despedi dela e fui para casa. No meio do caminho, lembrei do que o menino homem havia me dito no meio da mata, que era para eu sair da mata logo antes que a outra coisa ruim chegasse. Só então fui entender que ele falava do lobisomem. Ele me tirou da mata, me livrando do bicho. Mas aquele demônio foi em minha casa, atrás de mim. Só não havia entendido como o lobisomem sabia que eu estava em casa, sendo que não tinha rastro meu pela estrada, porque o menino homem me levou em casa no redemoinho. Outra coisa que também não entendi foi por que o menino homem estava me protegendo do lobisomem. No fim do dia, lembrei que o menino homem me perguntou, quando acendi o cigarro na mata, que se fosse fumo, daria a ele. Então comprei bastante fumo e fui lá na mata deixar para ele. Quando fui me aproximando da mata, ela começou a chacoalhar, tomada por um forte vento. Logo em seguida, pude ouvir aquele assovio longo e baixo. Logo entendi que quando o assovio é baixo, é sinal que o menino homem está perto.
mas quando o assovio é alto, é porque ele está longe. Pedi licença e fui logo falando. Opa, só vim trazer fumo para você, seu menino. Trouxe hoje e vou trazer amanhã, e depois, e depois, e depois. Em agradecimento da proteção. De imediato, o vento forte parou e toda a mata se acalmou. Voltei para casa e Maria veio logo falando. O fulano já estava passando em frente à nossa casa com um olhar estranho perguntando se você iria caçar de novo hoje à noite e se iria me deixar sozinho em casa. Logo falei em voz alta, caso ele estivesse ali por perto escondido. Filho do cão, hoje você vai ter o que merece. Eu sei bem o que você é e se a corça de ontem não foi boa para você, a de hoje será melhor. Gritei essas palavras e do meio do mato, mais ao longe de casa, ouvi o maldito gritar. Vamos ver, vamos ver. Dentro de casa com Maria, lembrei da noite passada quando o menino homem me olhou. Eu estava atrás da porta, parado. De onde ele estava, deu 5 pulos no mesmo lugar, olhei para o lugar onde ele estava e notei que justamente naquele lugar formou-se um pequeno buraco. Certamente, o buraco se formou quando o menino homem pulou. Uma imensa curiosidade naquele início de noite me tomou. Então peguei a enxada e cavei ali até que encontrei algo. Era um cachimbo bem formoso, bonito. Peguei fumo em casa e o botei no cachimbo e deixei como oferenda a quem vocês sabem. Quando entrei em casa e fechei a porta, ouvi em seguida aqueles uivos demoníacos, longe. Aquele lobisomem vinha como que no galope. Eu só tinha minha peixeira em casa. A espingarda ficou na mata e não pude buscar. Maria me abraçou como nunca me abraçou antes. Naquele momento, eu senti tanto amor por minha Maria e, ao mesmo tempo, senti tanto medo de perdê-la. A casa toda começou a ser arranhada por fora. De dentro de casa, a gente ouvia os rosnados e a forte respiração do lobisomem. Logo comecei a sentir cheiro de fumo queimando e ouvi também aquele lobisomem novamente chorando feito cachorro. Maria, abraçada comigo, gritava desesperada enquanto eu sorria, pois o menino homem estava me protegendo, pois ele gostou de mim. De dentro de casa, escutamos as chicotadas, cantando no maldito. Eram muitas chicotadas que até pareciam ter bem mais de um menino homem. Dessa vez, não ousei abrir a porta por nada. Depois de conseguir fazer Maria dormir, já de madrugada, senti novamente cheiro de fumo vindo de fora da casa, acompanhado daquele assovio baixo, porém dessa vez, o assovio foi curto. Eu entendi que ele estava me chamando e abri a porta. O menino homem apenas deu uma puxada no cachimbo e baforou toda aquela fumaça em mim. Segundos depois, escutei novamente ele assoviando alto, ou seja, ele já estava longe. A nuvem da fumaça, do fumo, se dissipou e eu fiquei maravilhado com o que ele fez comigo. Ele sarou todas as minhas feridas pelo meu corpo e nada mais doía como antes. Mas o emocionante mesmo foi quando Maria e eu saímos para ver se o fogão a lenha estava aceso e sobre aquele fogão estava a minha espingarda. Sobre o fulano, nunca passou pela minha cabeça quem seria, até aquele momento. Quando liguei os pontos e os fatos, Sebastião me disse que não iria à caça por estar doente, e sua esposa me falou que ele tinha ficado muito machucado na volta da caça para casa. Ninguém sabe do paradeiro dele, e nem de sua companheira, mas foi achado o corpo de um homem com características semelhantes à de Sebastião, boiando às margens do rio nessa mesma mata. O rosto estava irreconhecível, pois estava todo rasgado, como estivesse rasgado por 1000 agulhas. Todo o corpo estava com muitos arranhões profundos. As pontas de seus dedos cheiravam a fumo, segundo disseram os peritos. A mulher do Sebastião não se sabe onde foi parar. Só se sabe que sua casa estava toda aberta e que toda ela estava coberta com fumo por todo o chão.
Depois do acontecido, vou todas as tardes fazendo sol ou chuva deixar o fumo do menino homem, que às vezes tenho certeza que vem visitar meu quintal, pois ainda sinto, em algumas madrugadas, cheiro de fumo pelo ar.